Já pensou em simplesmente maratonar um canal no YouTube, e já sair pronto para passar em um concurso? Isso não é sonho. É realidade. Este aqui é o canal, que transforma seu tempo na frente da tela, em preparação de verdade. Curta, comente, inscreva-se, e comece agora sua maratona rumo à aprovação. Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. O nosso tema de hoje é função textual dos vocábulos. Essa é uma matéria muito cobrada em provas, e envolve interpretação e análise contextual. Então, vamos juntos entender como as palavras se comportam e contribuem para a construção do texto. O que é a função textual dos vocábulos? A função textual dos vocábulos refere-se ao papel que cada palavra desempenha dentro de um texto, levando em consideração não apenas sua classe gramatical, mas também sua função no contexto comunicativo. Em provas, é comum que se cobre do estudante a capacidade de identificar como determinado vocábulo contribui para a construção do sentido, coesão, coerência ou progressão textual. Vamos começar do início. O que significa função textual dos vocábulos? Quando falamos em função textual, não estamos nos referindo apenas à classe gramatical de uma palavra, como se fosse um substantivo ou um advérbio. A ideia aqui é observar como aquela palavra funciona dentro do texto, ou seja, qual o seu papel para o sentido, a coesão, a lógica ou a organização textual. Por exemplo, a palavra mesmo pode ter valor de reforço, de referência, ou até de comparação, dependendo do contexto. E é isso que as provas cobram. Entender como um vocábulo contribui para o texto em que está inserido. Vocábulo, forma, classe e função. Um mesmo vocábulo pode assumir funções diferentes, a depender do contexto. Por exemplo, a palavra como pode ter valor comparativo, explicativo, modal, entre outros. Por isso, mais importante do que decorar classificações, é compreender o uso que se faz da palavra no contexto específico. É aí que entra a sua habilidade interpretativa. Por exemplo, pegue a palavra como na frase. Ela dança como uma bailarina. Como tem função comparativa. Agora veja. Ele agiu como quis. Aqui, a mesma palavra, como, tem função de modo. É um advérbio modal. Isso mostra que, mais do que decorar definições, é necessário ler o contexto com atenção. Exemplos de palavras com múltiplas funções. Veja agora esta tabela, com 3 palavras que aparecem muito em provas. Como, que e se. Repare. A palavra, como, pode ser uma conjunção comparativa ou um advérbio de modo. O que pode ser um pronome relativo, como em o livro que comprei. Ou uma conjunção, como em que você estude é importante. Já o se pode funcionar como partícula passivadora em vendem-se casas. Ou como índice de indeterminação do sujeito, como em se trabalha muito aqui. Essas palavras são camaleoas do texto. Por isso, atenção redobrada com elas. Tipos de funções textuais dos vocábulos. Agora vamos conhecer as principais funções textuais que os vocábulos podem exercer. A função referencial, quando uma palavra retoma ou antecipa uma ideia. A função coesiva, quando conecta partes do texto. A função argumentativa, quando organiza ou sustenta um argumento. A função modal, quando mostra a atitude do falante. E a função enfática, que serve para reforçar ou destacar alguma parte do texto. Essas categorias ajudam a compreender o papel exato que o vocábulo tem no funcionamento do texto. Alguma coisa disso já foi mencionada na aula anterior, mas não custa nada relembrar. E também, temos que voltar aqui em alguns pontos, para que o conteúdo desta aula fique completo. Função coesiva, ligando ideias. A função coesiva é uma das mais importantes e mais cobradas nas provas. Palavras como, porém, além disso, porque, portanto, são conectores. Ou seja, ligam ideias e organizam o pensamento no texto.
Por exemplo, estudou bastante, mas não foi bem na prova. Aqui o vocábulo mas indica oposição. Saber reconhecer o papel desses conectivos ajuda muito na hora de interpretar textos e justificar alternativas em questões de múltipla escolha. Tabela, conectivos e suas funções textuais. Agora, uma tabela bem útil para memorizar os principais conectivos e suas respectivas funções. Aditivos como e também juntam ideias semelhantes. Adversativos como mas e porém indicam contraste. Conclusivos como portanto e logo sinalizam uma conclusão. Causais como porque e pois explicam causas. Temporais como quando e assim que situam ações no tempo. Saber essa classificação ajuda na resolução rápida e segura de questões sobre coesão textual. Função referencial e pronomes. A função referencial aparece quando um vocábulo retoma uma ideia já apresentada ou antecipa algo que virá no texto. Por exemplo, Carla chegou atrasada. Ela perdeu o ônibus. Aqui, o pronome ela retoma Carla. Isso evita a repetição e cria coesão referencial. Esse tipo de recurso é comum em textos dissertativos, técnicos e jornalísticos, onde a objetividade é essencial. Vocábulos com valor argumentativo. Em textos opinativos e dissertativos, é comum o uso de vocábulos com valor argumentativo, como, em vista disso. Além disso. No entanto. Ou seja. Essas expressões ajudam o autor a organizar os argumentos e conduzir o leitor no raciocínio. Exemplo. Ele estuda todos os dias. Além disso, faz revisões semanais. O vocábulo, além disso, reforça e acrescenta valor ao argumento anterior. Vocábulos com função modal. A função modal aparece quando os vocábulos indicam atitude, opinião ou julgamento do falante. São palavras como talvez, certamente, possivelmente, sem dúvida. Exemplo, provavelmente, ele será aprovado. Nesse caso, o vocábulo indica probabilidade, uma modalidade. Isso é comum em textos com um grau de subjetividade ou previsão, como editoriais, entrevistas e artigos. Como isso é cobrado em prova? As provas costumam fazer perguntas assim: qual a função de determinado vocábulo no trecho? A palavra X contribui para a coesão, para a progressão ou para a modalização? O vocábulo Y estabelece que tipo de relação? Causa, oposição, tempo? Tudo isso exige leitura atenta e interpretação de contexto. Não adianta decorar. Tem que entender o papel daquela palavra no texto. Conclusão e dica final. Para fechar nossa aula, lembre-se: a função textual dos vocábulos está diretamente ligada ao uso no contexto. Estude os conectivos, os pronomes, as expressões argumentativas e modais. E no caso de concursos públicos, pratique com questões de concursos anteriores. Dominar esse conteúdo é uma vantagem enorme na prova de português. Seguimos então para nossa primeira questão, aplicada no concurso da Prefeitura de São Paulo, para o cargo de auxiliar de educação, em 2024, pela banca IFE. Analise a frase. O problema está no excesso de burocracia. Qual a função do termo, no excesso de burocracia, na frase? Alternativas. A. Adjetivo. B. Advérbio. C. Complemento nominal. D. Sujeito. E. Objeto direto. Qual a resposta você marcaria? Escolheu? Muito bem. A resposta correta é a letra C. Complemento nominal. O termo, no excesso de burocracia, complementa o nome, problema, indicando a causa ou origem desse problema.
Na gramática, quando um termo completa o sentido de um substantivo, adjetivo ou advérbio abstrato, com preposição, nós o chamamos de complemento nominal. Exemplo: o medo de altura. De altura, completa o substantivo, medo. Aqui, é a mesma lógica, excesso, é um substantivo abstrato, e está sendo completado pela expressão, de burocracia, formando o complemento nominal da frase. Agora, vamos à segunda questão, retirada do concurso da Câmara Municipal de São Roque, para oficial legislativo, aplicada pela Banca Vunesp, em 2019. Vamos ao texto. Ao longo dos séculos, filósofos e artistas sempre elaboraram definições do belo. Graças a esses testemunhos, é possível, portanto, reconstruir uma história das ideias estéticas através dos tempos. Já com o feio, foi diferente. Na maioria das vezes, o feio era definido em oposição ao belo e quase não se encontram tratados mais extensos consagrados ao tema, mas apenas menções parentéticas e marginais. Portanto, se uma história da beleza pode contar com uma ampla série de testemunhos teóricos, dos quais se poderá deduzir o gosto de uma determinada época, uma história da feiura terá de buscar seus próprios documentos, nas representações visuais, ou verbais de coisas, ou pessoas percebidas de alguma forma como feias. No entanto, a história da feiura tem algumas características em comum com a história da beleza. Antes de mais nada, a ideia de que os gostos das pessoas comuns correspondiam de alguma maneira aos gostos dos artistas de seu tempo, não passa de uma suposição. Se um viajante vindo do espaço entrasse em uma galeria de arte contemporânea, visse os rostos femininos pintados por Picasso, e ouvisse que os visitantes os consideram belos, poderia ter a impressão equivocada de que, na realidade cotidiana, os homens do nosso tempo consideram belas e desejáveis as criaturas femininas, cujos rostos são semelhantes àqueles representados pelo pintor. Contudo, o viajante espacial poderia corrigir sua opinião, se visitasse um desfile de moda ou um concurso de Miss Universo, nos quais veria celebrados outros modelos de beleza. Para nós, no entanto, isso não é possível. Ao visitar épocas já distantes, não podemos fazer verificações desse tipo, nem em relação ao belo, nem em relação ao feio, pois dispomos apenas dos testemunhos artísticos daqueles períodos. Considere estes vocábulos destacados em vermelho. Eles expressam, respectivamente, noções de A. Instrumento, alternativa e quantidade. B. Agente, alternativa e indefinição. C. Causa, exclusão e indefinição. D. Agente, exclusão e quantidade. E. Causa, alternativa e comparação. Qual a resposta você marcaria? Escolheu? Ok. A resposta correta é a letra E, causa, alternativa e comparação. No trecho, visse os rostos femininos pintados por Picasso, a conjunção se introduz uma oração condicional. Essa condição funciona, nesse contexto, como uma causa hipotética da impressão do viajante. Se visitasse um desfile de moda, ou um concurso de Miss Universo, temos uma alternativa, ou um, ou outro. Por fim, nos quais veria celebrados outros modelos de beleza, traz uma comparação implícita, entre os modelos representados por Picasso, e os modelos celebrados nos desfiles, ou seja, tipos diferentes de beleza. Perceba que o enunciado exige que se entenda, não só a gramática, mas também o efeito de sentido dos vocábulos no texto. Chegamos à terceira questão. Ela apareceu no concurso do Banco do Brasil, para o cargo de técnico, aplicado pela Banca FCC, em 2022. Observe a frase. Apesar do meu esforço, não consegui concluir o trabalho a tempo. Qual a função do termo, apesar do meu esforço? A. Sujeito. B. Predicado. C. Adjunto adnominal. D. Complemento nominal. E. Advérbio. Qual a resposta você marcaria?
Respondeu? Ok. A alternativa correta é a letra D, complemento nominal. O termo, apesar do meu esforço, é uma locução prepositiva, que funciona como um complemento de sentido da preposição, apesar de. Mas veja, o foco não está no valor semântico, embora funcione como um modificador adverbial, e sim, na função sintática do vocábulo, esforço. Esforço é um substantivo abstrato, que precisa de um complemento para expressar seu sentido completo. Assim, do meu esforço, complementa o nome, apesar, formando o complemento nominal. A preposição de é exigida por esse substantivo. Muito bem. Revisamos 3 questões de concursos, todas exigindo a análise da função dos vocábulos nos enunciados. Lembre-se sempre: entender a estrutura da frase é essencial, para interpretar bem a função sintática de cada termo. Até a próxima!